Bom que além de eu tirar o som, eu também parei de gravar, mas já voltei. Desculpa, meninas. A gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre o chocolate, né? Mas é algo muito interessante, porque assim, eu sou apaixonada. Eu não sou muito, apesar de eu falar que eu tenho um monte de chocolate aqui, é resquício da Páscoa. Mas apesar de eu não consumir tanto chocolate, eu não consumo muito, eu amo chocolate, não o chocolate, a tecnologia, né? Os processos, é algo muito interessante, tem muita coisa legal relacionada ao chocolate. Então, eu acho bem interessante estudar sobre isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, falar um pouquinho mais de outras coisas, mas é algo bem interessante, né? A gente vê ali ele branquinho, ele acaba ficando depois marrom, e a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, tá? Então, por que isso acontece? Porque a gente tem algo que a gente chama de processamento. Então, o chocolate, ele é obtido de uma mistura entre o cacau, o açúcar e o leite, tá? Então, 90% dos chocolates consumidos, né, como ele comentou ali, que a população ainda prefere o chocolate ao leite, mas a gente tem aí essa mistura para conseguir chegar nessa característica, nesse sabor que a gente espera encontrar ao consumir um chocolate, né? A maioria das empresas que trabalham com o chocolate, eles acabam já recebendo tanto a massa como a manteiga de cacau pronta, tá? E a partir daí que eles fazem o processo de mistura, simplesmente de mistura, tá? Mas para eu fazer o chocolate por si só, né, a gente faz o quê? A gente começa um processo lá atrás, né, quando as frutas do cacau são quebradas, para a gente retirar as sementes que estão ali presentes e fazer o processo que a gente precisa fazer para chegar no chocolate que a gente consome ali, que chega na nossa casa em barra. Então, o primeiro ponto, né, dentro do processamento de chocolate é a colheita. Então, cada fruto, né, ele vai ter aí em torno de 20 a 50 sementes, que é o que a gente utiliza para fazer o processo ali, para a gente fazer a produção do chocolate. Então, a gente pega o cacau, retira essas sementes e a partir daí a gente vai fazer outros processos. Então, o primeiro ponto é o quê? Preparar essas sementes, tá? Como que a gente faz? Então, depois que eu colhi o fruto, né, eu pego essas sementes e preciso passar por um processo de fermentação, que em muitos casos, tá, gente, não é 100% dos casos, mas em muitos casos, essas sementes são feitas igual era feito com café antigamente. São colocados em terrenos, né, e eles passam ali com a luz do sol, com a temperatura do ambiente, eles acabam ali passando por esse processo fermentativo para impedir que essas sementes germinem, tá? Então, é para destruir ali o embrião e essa semente ela não germinar, tá? E aí, nesse processo de fermentação, vai acontecer diversas reações químicas, né? Então, a gente tem aí mudança de coloração, mudança de odor, mudança, né, na atenuação do sabor amargo da fruta, né, que ele comenta ali, não é um gosto mais floral, mas depois ele acaba ficando mais amargo por causa desse processo aí fermentativo que essas sementes precisam passar, senão eu não chego na característica que eu preciso, tá? Essas sementes, então, depois disso, elas são secadas, tá? Mas esse processo de secagem precisa ser feito de forma natural. Então, por que eu faço esse processo de secagem? Para que eu consiga, né, diminuir o teor de água presente naquela minha fruta. E aí, consequentemente, diminuir a possibilidade de formar bolor das sementes, tá? Nas sementes. Então, já tem ali a diminuição daquela característica da produção daquele micro-organismo que eu falei que produz lá, que não produz no Pará, tá? Que é alguma coisa da bruxa. Vassoura. Oi, bruxa de vassoura. Aí tem a limpeza, né? Então a limpeza ela acaba vindo para retirar as impurezas.
Essa limpeza, muitas vezes, são feitas com peneiras e escovas, né? Seguida de aspiração, então, se aspira ali, ou passa um vento para retirar, ou por próprias peneiras vão retirando essas sujidades por tamanho, peso, entre outras coisas. Aí, né, esse processamento do chocolate, então, a gente tem, depois disso, a gente passa por um processo de torrefação, que é muito parecido com o que acontece com o café, tá? Só que essas sementes, elas precisam estar secas e limpas, tá? Para eu fazer o processo de torrefação, que vai contribuir para o desenvolvimento da cor, do aroma e do sabor do chocolate, tá? Depois disso, acontece o processo de descasque, então, as sementes até então, elas não foram descascadas. Então, elas vão ser descascadas e são daí encaminhadas para o triturador, tá? E aí vai retirar a casca dessas amêndoas. A partir disso, a gente tem o licor de cacau, que é o que a gente trabalha, tá? Depois desse processo, né, de descasque, de moagem, o que a gente faz? A gente faz um processo chamado de prensagem, que é onde a gente separa o produto, tá? A manteiga de cacau, que é um líquido, parece uma manteiga mesmo, ele é mais branco, não é branco, mas ele é mais translúcido, é mais amarelinho, tá? Que muitas vezes é utilizada para a produção do chocolate depois, pela própria indústria. E a torta de cacau, tá? Que é aqui, normalmente, a gente mistura com açúcar para a gente obter o chocolate em pó, tá? E aí, a outra parte, né? Então, uma parte ela vai para mistura com açúcar para ter o chocolate em pó, e a outra parte ela é feita em tabletes, ou, enfim, ela é feita formadas ali, endurecidas, e aí a gente utiliza na fabricação do chocolate e etc. Por isso que até quando a gente fala, a gente olha lá, vai comprar chocolate, fala, compra o chocolate específico, a gente tem aquele chocolate que vai fugir o nome. Na hora que eu lembrar, eu falo. Mas a gente tem alguns tipos de chocolate que a gente utiliza para produção de bolo, para produção do próprio chocolate, dos bombons. Então, cada um daqueles chocolates é específico para algo, tá? Depois disso, a gente passa para o processo de refino, tá? Então, ele passa no meio como se fosse duas... Gente, tô ruim de nome hoje. Como se fosse dois canos, assim, ó. Dois canos, o cacau vai passar aqui, né? A massa, e aí eles vão sendo prensados, triturados, né? Então, os cristais de açúcar, eles acabam sendo diminuídos em pequenas partículas, fazendo com que a gente encontre um chocolate, um produto com uma textura bem consistente, né? Bem consistente, não, desculpa. Bem mais mole, com uma consistência que a gente espera consumir, que a gente não consome e encontra aqueles grânulos de chocolate, ou que não derreta na boca no processo de consumo, tá? E é aqui, nesse processo, que a gente consegue encontrar a qualidade e determinar a qualidade de chocolate, tá? Depois disso, a gente vai para um processo chamado de conchagem, tá? Que é onde a gente adiciona a manteiga de cacau, e aí vai acontecendo o processo de movimento, então coloca-se numa conchadeira, coloca-se o chocolate, né, a massa, adiciona a manteiga de cacau, e ele vai fazendo esse processo de mistura, tá? De modelagem, enfim, para fazer o quê? Para diminuir a acidez e a umidade que pode ainda ter nesse chocolate, nessa massa, e a partir daí a gente começa a desenvolver o aroma e o sabor característico do chocolate, tá? Depois disso, a gente tem um processo de têmpera, tá? Por que a gente faz processo de têmpera? Isso, estou falando de um processo industrializado, tá, gente? Não caseiro. A gente faz esse processo da têmpera para que o chocolate diminua ali a temperatura, tá? Propicia a cristalização da manteiga de cacau, então ela endureça, né? E deixa uma consistência ideal para eu moldar na próxima etapa, que é a etapa de mistura e moldagem, tá? E aí, nessa etapa, o que a gente faz? A gente pega esse chocolate, essa pasta,
coloca nas formas que a gente quer colocar nas formas, então, é ovo de Páscoa, é tablet, é pequenininho, enfim. E aí é aqui que a gente faz a mistura com outros ingredientes, tá? Depois disso, os chocolates são resfriados até ficarem sólidos e, posteriormente, eles são enviados para embalagem, tá? A gente tem alguns outros tipos de chocolate, eu acho que eu até passei no vídeo da aula anterior, tem chocolate rosa, enfim. Mas os principais, né, vamos falar desses 3 principais, que é o que a gente mais ouve falar. A gente tem aí o chocolate preto, chocolate ao leite e o chocolate branco, tá? Então, para ele ser considerado chocolate preto, tá? Ele precisa ter aí a presença de mais de 35% de teor de cacau, que é aquela massa que sai quando eu faço a produção ali, a separação do meu chocolate, tá? O chocolate ao leite, ele já vai ter aí de cacau, né, de 20% a 35%. E o chocolate branco não tem teor de cacau, por isso que muita gente fala que não é chocolate branco. Só que ele tem o quê? Ele tem a manteiga de cacau, tá? Que é do cacau. Então, por isso que ele continua sendo considerado chocolate. Então, no chocolate preto, tá? A gente tem a teobromina, tá? Que é um parente da cafeína, que é utilizado como estimulante, tá? Então, e traz essa característica de felicidade, tá? Então, isso é bastante interessante quando a gente fala aí da teobromina, tá? No chocolate ao leite, a gente normalmente adiciona a vanila, tá? Nos achocolatados, para realçar o sabor do chocolate, tá? E aí, ele dá um toque extra quando a gente coloca esse chocolate na boca, que é normalmente a baunilha, tá? O sabor de baunilha. Por isso que vai baunilha, muitas vezes, em produtos que têm sabor de chocolate. E aí, no chocolate branco, tá? Ele não tem presença, então, de cacau, mas ele tem a manteiga de cacau, ele tem açúcar e tem leite, tá? E os principais ácidos graxos aí presentes, que é o ácido esteárico e o ácido palmítico, que são ácidos graxos essenciais aí na nossa alimentação, tá? Então, esses são os 3 principais tipos, mas a gente poderia falar de outros, tá? O chocolate que eu estava falando, a gente tem lá o chocolate fracionado, enfim, que a gente compra normalmente para trabalhar aí na produção de bolos e doces. E aí a gente vai ver um outro vídeo, tá? Que é sobre temperagem do chocolate. São 2 pedacinhos, 2 minutos e meio, tá? E aí, para vocês entenderem um pouquinho por que a gente tempera o chocolate quando a gente vai fazer bombons, entre outros produtos. Mas calma, temperar o chocolate não é colocar sal e colocar leite, não. Para queria dizer que quando o chocolate seca, isso é o termo utilizado no ele não perde água nesse processo. Isso é um O som tá ruim, professora. Tá, vou melhorar. Só um pouquinho. Em 50 graus Celsius, toda a gordura do chocolate está fundida. Mas conforme a temperatura vai diminuindo, as moléculas de gordura vão cristalizando. Com mais ou menos 28 graus Celsius, a gordura já está pré-cristalizada. Quando a pré-cristalização é feita sob agitação, nós chamamos de têmpera. O objetivo disso é forçar a formação de um tipo muito especial de cristal chamado cristal beta. Cristais beta são, digamos assim, mais organizados, fazendo com que o chocolate se retraia, desmoldando com mais facilidade. Ele também reflete melhor a luz. Chocolate temperado brilha muito mais. São também mais estáveis e não derretem com tanta facilidade. Dá para derreter chocolate em banho-maria, mas com muito cuidado. Uma gota de água pode arruinar o seu chocolate.
Eu derreti o meu no micro-ondas. A dica para não queimar é colocar sempre em potência média e tirar de 30 em 30 segundos para mexer. Temperei em uma superfície de mármore até ele ficar mais viscoso e perder temperatura. Até ele ficar mais viscoso e perder temperatura. Coloquei nas forminhas, levei à geladeira só até endurecer e pronto. Olha aí como ficou brilhante. Existem muitas técnicas para se temperar chocolate, a gente pode encontrar. Existem muitas técnicas para se temperar chocolate, a gente pode encontrar esses vídeos com muita facilidade na internet. Um termômetro pode te ajudar a temperar com mais facilidade. E outra dica é que chocolates amargos ou meio amargos costumam ter uma quantidade de gordura menor, então são mais fáceis de trabalhar, além de serem melhores opções também para a nossa saúde. Então, gente, aí é o porquê que a gente tem que fazer ali o processo de temperagem, né, dos chocolates, quando a gente vai utilizar aí para a produção de ovos caseiros, chocolates caseiros, enfim. Então, é um vídeo curtinho, né, tem muita coisa que poderia aqui ficar passando. Eu já passei um vídeo que, para mim, é bem legal, que foi o que eu passei na aula da semana passada, no final lá da parte de óleos e gorduras, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do chocolate, né? Que a gente vai ter aí diversos benefícios do chocolate. Então, quando a gente fala, então, do chocolate, né? A gente tem um produto que traz alguns benefícios para a saúde, mas não é consumir o chocolate, né? 1 milhão de quilos de chocolate, mas a gente poder consumir uma quantidade adequada. Por quê? Porque os chocolates, principalmente os brasileiros, né, eles têm o quê? Eles têm uma grande quantidade de açúcar, tá? Por que eles têm essa grande quantidade de açúcar? Porque, além de tudo, né, a gente vive num país muito quente, então, dependendo do que a gente coloca no chocolate, ele derrete muito fácil. Então, por isso que quando a gente pega um chocolate, por exemplo, que é feito em outros países, a gente tem ele com uma quantidade, às vezes, menor de leite, de açúcar e tudo mais. Então, isso também é uma das características, tá? De que vai aí o açúcar, o leite, enfim. Por causa também desse processo de derretimento do chocolate, tá? Feito de forma natural, por estar ali em cima, dentro do armário, por causa do calor excessivo do país que a gente vive. Então, né, a gente tem que sempre consumir aí de forma adequada, mas ele traz alguns benefícios, né? Então, o chocolate traz como benefício aí melhora do humor, né? Então, ele traz isso por causa dos radicais livres que ele libera. Ele produz endorfina, tá? Então, por causa da produção da endorfina, ele acaba melhorando o humor. Ele tem a característica de antioxidante. Tendo essa característica, ele traz benefícios, né? Como cuidado com algumas doenças, como câncer, entre outras coisas, porque alimentos antioxidantes trazem esse benefício, acaba não oxidando as células, não envelhecendo, então diminui o processo de envelhecimento, tá? Pode regular o colesterol, prevenir a trombose, prevenir a anemia por causa da característica nutricional do chocolate, diminui o risco de diabetes, óbvio, chocolate zero açúcar. Regula o intestino, ajuda a diminuir a inflamação, né, por causa desse processo antioxidante, auxilia no controle do peso e também pode reduzir a pressão arterial, tá? Isso tudo por causa das características aí que o chocolate tem, né, do chocolate produzido, tá? O que vai nele, as informações nutricionais, tudo isso vai interferir no resultado, nessas características relacionadas com o chocolate, com a sua produção, com o seu perfil. Óbvio, cada chocolate, né, quando a gente viu ali naquele primeiro vídeo, cada chocolate tem uma característica em específico, tá?
Então, vai ter benefícios em específico, vão ter situações em específico. Um vai ser bom para a gente fazer o chocolate em tablet, outro vai ser bom para a gente fazer bombom, e assim por diante. Então, toda a característica física dele, toda a característica química, a família da onde ele vem, e tudo isso vai interferir na qualidade do meu chocolate.